Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a parametrização do nosso sensor de temperatura TCC. Nesse caso, estamos utilizando o modelo 231, mas as parametrizações são bem parecidas para todos da mesma família. Então, de início aqui, nós temos um parâmetro diferente, nós temos a possibilidade de colocar a data de instalação. Então, é possível vocês visualizarem, inserirem e depois visualizarem quando foi instalado. Bom, e aqui vocês podem ver, inclusive, também parâmetros como flash on e flash off, o que permite vocês a localizar o dispositivo em campo. Por exemplo, aqui em flash on, ele está piscando para que você localize qual dispositivo é esse. Então, se você não tiver ali fácil para descobrir via tag, via identificação de cabo, você consegue setar esse tipo de parâmetro também. Então, vou dar flash off aqui, vocês vão ver que ele vai ficar estático e parar de piscar. Bom, aqui também temos os parâmetros da saída 2, então você pode setar em analógico 4 a 20 ou em neg 20 a 4, ou também desligar ela, né, trabalhar sem a saída 2. A função elétrica PNP e NPN você pode modificar, e aqui a faixa então do analógico, né, então você vai definir em ASP2 o seu 4 mA e a EP2 o seu 20 mA. Isso em I analógico comum. Em neg, os valores também se invertem, né? Lembrando que um é o menor valor e o outro é o maior valor. Você também pode consultar aqui os dados de memória, ou seja, você consegue ter acesso ao menor valor que o sensor foi submetido de temperatura e o maior valor que o sensor foi submetido de temperatura. É possível também fazer o reset da memória, mas talvez não seja tão interessante realizar esse tipo de comando se o sensor ficar sempre na mesma aplicação. Talvez modificando ele de aplicação, né? Então tirando de uma aplicação e indo para outra, seja interessante para que você tenha o real dado de memória dele. Temos aqui o FOU 2, então o comportamento do sinal em caso de falha, né, se você pode ativar ele ou não. Então, como você vai ver esse comportamento em caso de falha. O CCL, que é a taxa de calibração com o sensor, o limite de quanto você permite no seu processo que ele fique de diferença entre o PT100 e o NTC. Então, é o máximo de temperatura que você pode ter entre um e outro. Você pode estabelecer aqui 1 grau, meio grau, até 3 graus. É possível ser setado esse valor. Também pode escolher a unidade de medida, então graus Celsius ou Fahrenheit. O comportamento do LED, você pode deixar ele on, off. Você pode deixar em notification, ou seja, o LED só vai se comportar quando tiver um alarme ou uma mensagem de erro, algo nesse sentido. Vocês podem visualizar que ele já se apagou. Então aí depende muito de como você quer que o sensor opere na sua aplicação. Eu vou deixar ele on, que é o mais comum, até para que a gente possa acompanhar, né? Então, o LED verde me dá a segurança de que o sensor está calibrado, está ok em pleno funcionamento. O azul, que é necessário verificar, pois a calibração a diferença já entre PT100 e NTC já é maior do que o esperado, maior do que o permitido pela tua aplicação, e o vermelho aí então a substituição direta, porque o sensor já não está medindo dentro dos mínimos esperados. Esse sensor também possui a funcionalidade de simulação, então você escolhe o tempo com o qual você quer simular e a temperatura de processo e a temperatura de referência. Você pode ver que aqui ele está no mesmo, mas se eu quiser simular algo diferente disso, eu posso intercalar aqui, por exemplo. Vou mandar escrever. E aí vocês vão ver, vou dar start aqui na simulação. Então vocês vão ver a diferença entre a temperatura de processo e a temperatura de referência de 5 graus, conforme eu setei aqui. Então vocês podem simular e acompanhar isso na onde vocês recebem os dados, né? Então no CLP ou no supervisório, alguma coisa nesse sentido. Vou dar um stop na simulação. Vou setar um erro para a gente ver se o comportamento em erro.
Ó, para que vocês visualizem, como a temperatura de referência está em modo de erro, o LED já trocou para azul. Isso te informa que tem alguma coisa errada acontecendo com o seu sensor. E aí é possível você fazer essa manutenção de imediato, essa substituição, essa conferência, sem que o seu processo sofra qualquer tipo de variação indesejada, né? Então que você perca fluido ou que você venha ter um prejuízo no lote do produto que está na sua aplicação. Vou voltar ele para o padrão normal, o comportamento dele seja verde, né? De status ok. Continuando aqui, vocês poderão ver alguns comandos, então, relacionados a reset de fábrica e as versões IO-Link. Temos também aqui alguns dados de diagnóstico. Então, isso é importante para você ter isso visual e tomar alguma ação mediante aos valores expressados aqui. Aqui vocês têm o status do dispositivo, as variações de tempo em qual ele foi submetido a essas temperaturas, né? Vocês podem ver aqui que temos 10.210 segundos do sensor entre 10 a 20 graus. Aí, né, comumente, temperatura ambiente vai ter um valor mais expressivo e só superior a 30 graus em 93 segundos. Os dados podem ser usados de modo diagnóstico. E é isso que eu vim mostrar para vocês hoje.